Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Como em todas as meditações, eu comecei rezando: creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Porque eu tenho a alegria e a sorte de poder fazer as meditações desse retiro junto de Jesus sacramentado. No sacrário está Jesus com seu corpo, seu sangue, sua alma e sua divindade. Já sei que muitos dos que estão me escutando não têm essa sorte de poder ficar nesta temporada perto, muito perto de Jesus Eucarístico, na comunhão, na adoração, nas visitas ao Santíssimo Sacramento. Mas todos podemos fazer um ato de fé e uma comunhão espiritual pensando no sacrário mais próximo, como aquela que quando era criança ia fazer a primeira comunhão, São José Maria aprendeu de um professor, de um padre. Eu quisera, Senhor, receber-vos com aquela pureza, humildade e devoção com que vos recebeu a vossa Santíssima Mãe, com o espírito e o fervor dos santos. Vamos meditar agora no encontro, o encontro que é relatado por São Lucas, na parábola que todos consideram como a pérola das parábolas do Evangelho, a parábola do Filho Pródigo. É um encontro que vamos meditar agora, que eu peço a Deus que todos nós tenhamos, não uma vez, muitas, e crescendo, 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 em intensidade, em fervor. Provavelmente muitos de vocês conhecem perfeitamente bem a história do Filho Pródigo, tal como é narrada com detalhe no Evangelho. Um homem tinha 2 filhos. O mais moço disse a seu pai: meu pai, dá-me a parte da herança que me toca. O pai então repartiu entre eles os haveres, os seus bens, a herança. Poucos dias depois, ajuntando tudo o que lhe pertencia, partiu o filho mais moço para um país muito distante. Estamos encontrando aqui outro coração que tem ânsias de viver. Como já víamos a samaritana, como já víamos o jovem rico, que é de fazer para ter vida. Esse rapaz que veio rodeado do carinho da família, contribuindo num sítio agrícola, um sítio, uma fazendinha, contribuindo com o seu trabalho, com suas orientações para o bem da família. Ele se sente acanhado lá. Isso para mim é pouco. E, sentindo-se acanhado, quer voar longe. E por isso se apressa a pedir ao pai. E o pai não lhe nega. O pai é o símbolo de Deus em toda a parábola. Esse pai dá ao filho o que lhe toca.
faz o mesmo conosco. E depois, não tolhe a liberdade do Filho. Como não tolhe a nossa liberdade. Nos dá todos os bens que nos permitem viver. Concretamente nos dá a alma e o corpo. Nosso Pai Deus nos dá a vida. Nosso Pai Deus nos dá a muitos de nós uma família que nos ajudou a crescer, a aprender. Nos dá depois capacidades manuais, capacidades intelectuais, que depois na luta pela vida, para ganhar a vida, nos são muito úteis e nos acompanha. E todo esse tesouro de vida que Deus nos dá, especialmente a alma, a graça recebida no batismo, está nas nossas mãos. Deus sempre nos ama e quer nos proteger, mas não quer pisar na nossa liberdade. E o filho pródigo, diz o Evangelho, partiu para um país muito distante e lá dissipou a sua fortuna vivendo dissolutamente. Lá destruiu tudo, desfez tudo, reduziu tudo a cinzas, inclusive a sua saúde corporal até. Que diz o Evangelho? Depois de ter esbanjado tudo na farra, gastando à toa, sobreveio àquela região uma grande fome. Ele começou a passar penúria. Foi pôr-se ao serviço de um dos habitantes daquela região, que o mandou para os seus campos guardar os porcos. O porco era um animal imundo que um judeu nem tocava e muito menos comia a carne de porco. Desejava ele fartar-se das vagens que os porcos comiam, das alfarrobas, mas ninguém lhes dava. O Evangelho descreve a miséria de quem abandona Deus. Queria chegar longe e Deus parece que o entrave para ele. Que Deus está tolhendo, Deus não. Aqui na casa do Pai é tudo limitado, é tudo a mesma coisa. E depois, essa fuga egoísta, a procurar o que me agrada, o que eu quero, de me divertir, estar de farra com os amigos, todo tipo de coisas, comida, bebida, mulheres, tudo, acaba reduzindo a cinzas, a nada, esfarelando a vida dele. Não lhe dão nem sequer as alfarrobas, aquelas frutas secas de árvore que dão para os porcos. E na parábola do filho pródigo, nós contemplamos ao vivo o que na palestra sobre exame e confissão víamos. Os dois níveis de arrependimento. Há um nível de arrependimento que é interesseiro, que não tem o amor de Deus como fim, como mira. Não é por amor a Deus, é para eu estar melhor, me sentir melhor. E tem outro nível, que já é quando é por amor a Deus. Pois bem, no primeiro nível que faz esse rapaz, entrou então em si, caiu em si, se deu conta, mas que monstruosidade eu fiz, que besteira eu fiz. Santo Ambrósio, o bispo de Milão, que no século V converteu e batizou Santo Agostinho, comenta o Evangelho de São Lucas, e ao chegar a este ponto, partiu para um país distante, comenta que coisa mais distante que afastar-se de si mesmo. É uma frase de uma sabedoria imensa. Afastar-se da nossa verdade. A nossa verdade é o que Deus nos dá e o que Deus espera de nós. O que Deus espera que façamos com todos os dons que Ele nos deu. Que entremos, como diria São Paulo, no caminho do amor. E se vamos pelo caminho do egoísmo, nos distanciamos do nosso verdadeiro eu, do que eu deveria ser, do que eu poderia ser,
do que Deus está esperando de mim. Primeiro passo: levantar-me e irei a meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Ele tem o remorso, tem o arrependimento. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Ele tinha pensado: quantos empregados há na casa de meu pai que tem pão em abundância e eu estou aqui morrendo de fome. Pelo menos vou poder comer. Reconhece que fez um disparate, que ofendeu o pai, que magoou o pai, mas quer que o pai o desculpe e pelo menos o aceite como o último dos seus trabalhadores. E agora vem a segunda parte. Estava ainda longe quando seu pai o viu e, movido de compaixão, correu ao encontro dele. Lançou-se-lhe ao pescoço e o cobriu de beijos. O filho gaguejou. Começou a dizer aquilo que tinha pensado e decorado. Meu pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai o interrompe, nem o deixa terminar. O abraça, o beija, imediatamente cheio de alegria. O pai tem uma alegria imensa por ter recuperado um filho que nunca deixou de amar e sempre ficou esperando, como acontece conosco, que Deus, nosso Pai, é assim. E então falou aos servos: trazei-me depressa a melhor veste e vestilha, e ponde-lhe um anel no dedo e calçado nos pés, as honras de filho. O moço, o menino, achava pelo menos como o último trabalhador. E o pai não, como o primeiro dos meus filhos, embora não era o mais velho. E depois disso, trazei também um novilho gordo e matai-o. Comamos e façamos uma festa. A alegria do céu por um pecador que se arrepende. Este meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado. E começaram a festa. O filho pródigo, quando encontrou o arrependimento verdadeiro, quando de repente descobriu seu pai, teve um deslumbramento. Eu não conhecia, que barbaridade. Convivi com o pai até os meus 18, 19, 20 anos e não o conhecia, não. Ele me amava e eu não percebia. E não percebia até que grau. Ele ficava me esperando. Ficava sempre olhando da porta da casa para aquele caminho, o caminho de regresso. E quando viu uma figura de um mendigo que ia se aproximando, o coração dele disse: é meu filho. E é Deus que sempre se adianta. Sempre corre para nós quando vê o menor gesto de boa vontade. É impressionante isto. Ele descobriu o que era a paternidade e o que era a filiação. E aqui é onde nós podemos fazer uma bela meditação. Não digo que eu vou fazer. Você, falando com Deus, pensando, peça essa graça. A graça do deslumbramento. Senhor, que eu te descubra. Que eu descubra o teu amor de Pai. São João, na sua primeira carta, diz: vejam com que amor nos amou o Pai, ao ponto de poder nos chamar a nós mesmos filhos de Deus, e depois com uma exclamação exultando diz: e o somos filhos de Deus. Filhos muito amados. Quero repetir com palavras de São Paulo, que já citei. E aí, eu diria, obrigado por gratidão a falar do santo que me fez descobrir esse deslumbramento, e ao qual devo ter correspondido muito mal. Que Deus me ajude a corresponder melhor. São José Maria.
Ele já vivia dedicando-se a Deus, era sacerdote, não parava de atender pessoas, crianças, muitos doentes, jovens estudantes, fazendo arder os corações deles na fé, no amor de Deus. E chegou um dia em que São José Maria, como ele mesmo conta, e esse mesmo relato com outras palavras, os que morávamos nesta casa, eu entre eles, no ano de 1974, quando veio ao Brasil São José Maria, numa noite, na sala de estar, com um abajur aceso, um ambiente recolhido, ele com voz baixa começou a evocar coisas da vida. E evocou este momento, isso que vou ler com palavras dele. Primeiro, palavras que ele anotou no seu caderno de apontamentos íntimos. Dia de Santa Edviges, 16 de outubro de 1931. Quis fazer oração depois da missa, na quietude da minha igreja, não o consegui. Tinha ido à estação do trem, aquela estação de Madrid chamada Estação de Atocha. Ele a despedir familiares. Diz, comprei um jornal, até lembra do jornal, era um jornal que eu conheci bem, o jornal ABC. E tomei o bonde. A estas horas, isso era aquele mesmo dia 16 de outubro de 31, quando anotava à noite as recordações do dia, a estas horas, quando estou escrevendo isto, não consegui ler mais do que um parágrafo do jornal. Senti afluir e romper a oração de afetos, de amor copiosa e ardente. E assim estive até chegar à minha casa. Em outra oportunidade, ele dizia com um pouco mais de detalhe. Senti a ação do Senhor que fazia germinar no meu coração e nos meus lábios, com a força de algo imperiosamente necessário, não podia conter, esta terna invocação. Abba, Pai. Abba era a forma que tinham, e parece que ainda têm, os filhos de chamar na intimidade os pais. Era própria das crianças, equivaleria ao nosso papai. E começou, ele nos contava, não conseguia se reprimir, lhe escapava em voz alta, já no bonde. Aí desceu do bonde e começou a andar, e ele o descreve aqui. Andei pelas ruas de Madrid talvez 1 hora, talvez 2, não posso dizê-lo. O tempo passou sem senti-lo, e sempre dizendo, Abba, Pai, Abba, Pai. Como movido pelo Espírito Santo, invadido pelo Espírito Santo, num verdadeiro êxtase de amor filial. Devem ter-me tomado por louco, diz. Estive contemplando com luzes que não eram minhas essa assombrosa verdade, que ficou acesa como uma brasa na minha alma para não se apagar nunca. Entendi que a filiação divina havia de ser uma característica fundamental da nossa espiritualidade. Abba, Pai. E que, ao viver a filiação divina, os meus filhos estariam cheios de alegria e de paz, protegidos por um muro inexpugnável, que saberiam ser apóstolos desta alegria e saberiam comunicar a sua paz. Por isso ele dizia que o fundamento da espiritualidade do Opus Dei, na realidade, é o fundamento da vida cristã, deveria ser o fundamento de qualquer cristão, é o sentido da filiação divina. Não a teoria da filiação divina, mas a vivência da filiação divina. Dizer, ter descoberto o amor de Deus, Deus é amor, o amor de Deus como Pai, e viver isto da melhor maneira possível. Deslumbramento. O filho pródigo descobriu, naquele abraço, naquela festa,
naquela acolhida, o amor, descobriu a gratidão, descobriu a alegria, acendeu-se em desejo de agradar, em desejo de servir o Pai que tinha esquecido e desprezado. Ficou como brasa acesa na minha alma, dizia São José Maria. Tomara que ficasse na nossa alma como brasa acesa. Pouco depois, São José Maria fazia um retiro e nas anotações do retiro começava dizendo: Deus é meu Pai. E não saio dessa consideração. Começou a fazer a primeira oração do retiro e não conseguia sair disso. Deus é meu Pai. Isso invadia a alma dele, inundava a alma dele. E toda a meditação que fez foi assim. Ficar como que pasmado, alegre, feliz de que Deus é meu Pai. No livro Caminhos deixou descritas umas palavras que agora é muito bom que as apliquemos a nós. É preciso convencer-se de que Deus está junto de nós continuamente. Vivemos como se o Senhor estivesse lá longe, onde brilham as estrelas, e não consideramos que também está sempre ao nosso lado. Está como um Pai amoroso. Quer mais a cada um de nós do que todas as mães do mundo podem querer a seus filhos, ajudando-nos, inspirando-nos, abençoando e perdoando. Conclui dizendo: necessário é que nos embebamos, que nos saturemos de que Pai e muito Pai nosso é o Senhor que está junto de nós e nos céus. É muito bom ler as cartas de São Paulo, porque nós descobrimos tesouros. Eu pego agora a carta aos Gálatas e vejo o seguinte. Quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, que nasceu de uma mulher, Nossa Senhora, a fim de redimir os que estavam sob a lei antiga, para que recebêssemos a adoção de filhos. A prova de que sois filhos, São Paulo diz: sois filhos, é que Deus enviou aos vossos corações o Espírito do seu Filho, o Espírito Santo, que clama: Abba, Pai. É o que São José Maria experimentou, o que São Paulo diz. Portanto, já não és escravo, alguém que está submetido a um Deus poderoso e tem que obedecer e pronto. Mas filho. E se és filho, então também herdeiro por Deus, herdeiro da herança eterna dos filhos, que é o céu, que é o próprio Deus. São Paulo diz essas palavras e alguém poderia pensar: para que recebeis a adoção de filhos, e entender a adoção de uma maneira jurídica, como a entendemos nesta terra, através do juiz, de quem se encarrega das diligências. Um casal sem filhos quer adotar uma criança e vai e consegue. E eu trato como pai e mãe, mas na realidade não são pai e mãe. Não tem o sangue deles, mas tem o carinho deles, isso sim. Agora, São João, no começo do seu Evangelho, quando fala de que Jesus é o Verbo feito carne, ou seja, a segunda pessoa da Trindade, Deus que se fez carne e habitou entre nós, diz: a todos os que o receberam, os que pela fé e o batismo o recebem, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Não é uma adoção, é uma mudança. É uma transformação. A transformação que opera em nós a graça do Espírito Santo. E somos filhos de Deus mesmo. É claro que podemos perder a força dessa filiação expulsando o Espírito Santo da nossa alma pelo pecado grave. Mas o Pai continua sendo aquele que está à porta esperando que voltemos, que façamos de filho pródigo. E haverá mais festa quando voltarmos convertidos, arrependidos e redescobrindo
a grandeza de estar com Deus do que no cotidiano em que também podemos estar com Deus e comungar todos os dias, e é uma maravilha. É uma maravilha. Descobrir o amor do Pai é descobrir a nossa identidade. Eu sou filho, e filho desse Pai. Poderíamos e deveríamos dizer muitas coisas sobre o espírito de filiação divina, que deve ser o nosso espírito. Primeiro, o espírito de amor. Tratar das coisas de Deus como filhos muito amados. Volto a repetir palavras de São Paulo, ditas em outras meditações. Viver com absoluta confiança. São Paulo fala do mesmo que diz aos Gálatas na carta aos Romanos. Quer dizer, é uma verdade tão fundamental que repisa. Não recebestes um espírito de escravidão para viverdes ainda no temor, mas recebestes o espírito de adoção pelo qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito Santo dá testemunho ao nosso espírito de que somos filhos de Deus. Somos. E se filhos, também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Contanto que soframos com Ele, para que também com Ele sejamos glorificados. Sejamos dispostos a carregar as cruzes da vida, sem nos queixarmos. Podendo dizer, como São Paulo diz, também maravilhosamente aos Romanos, e é uma experiência pessoal dele. São Paulo diz aos Romanos, no capítulo 8, quando fala de que Deus nos destinou a ser conformes à imagem de seu Filho, a ser filhos que se parecem com o Filho dele, que é Cristo. Que diremos depois disso, de São Paulo? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio Filho, mas por todos nós o entregou, como não nos dará também com Ele todas as coisas boas, as coisas santas, as que nós precisamos para estar com Deus e sermos felizes? Como não nos dará todas as coisas? Quem nos separará do amor de Cristo? E conclui um trecho um pouco mais longo, dizendo: em todas as coisas somos mais que vencedores pela força daquele que nos amou. E por isso estou convencido, de São Paulo, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem as potências, nem o presente, nem o futuro, nem as alturas, nem os abismos, nem qualquer outra criatura nos poderá apartar do amor de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vida de amor filial. Oração de filhos. Não complicada, simples. A melhor oração é a oração de crianças. Jesus disse: se não vos fizerdes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Um relacionamento com o Pai que nos mova à contrição verdadeira. Nem que seja preciso fazer atos de contrição, de dor, de amor, várias vezes por dia. Confiança. É o típico dos filhos de Deus. Filhos de Deus confia. Vemos em São Paulo: quem nos poderá atrapalhar? Quem nos poderá derrubar? Não, confio em Deus. Antes, o mesmo São Paulo diz: Deus faz concorrer todas as coisas para o bem dos que o amam. Isso é uma verdade que São José Maria tinha claríssima, como se fosse um farol de luz que guiava tudo. Na doença, na contradição, na perseguição. Na Guerra Espanhola foi perseguido de morte pelos anarquistas e comunistas. Em tudo, mantinha confiança total em Deus, na providência de Deus. Por isso podia dizer: ao longo dos anos, procurei apoiar-me sem desmaios
nesta realidade, a filiação divina. Tenho-lhe dito, Senhor, tu me colocaste aqui, tu me confiaste isto ou aquilo, e eu confio em ti, que és meu Pai. E sempre vi que as crianças confiam absolutamente em seus pais. Fé na providência, abandono na vontade de Deus, que mesmo quando parece que nos faz sofrer ou que permite que venha o sofrimento, é a vontade de um Pai. Faz concorrer tudo aquilo para o nosso bem. Eu vou terminar esta meditação pedindo a Nossa Senhora, ela que é a mãe de Jesus e a filha predileta de Deus Pai, que nos ajude a ganhar esse espírito de filiação divina. E vou terminar com mais umas palavras daquele santo de quem eu e milhares de pessoas aprenderam a alegria da filiação divina. A filiação divina é uma verdade feliz, um mistério consolador. A filiação divina empapa toda a nossa vida espiritual, porque nos ensina a procurar conhecer e amar o nosso Pai do céu e assim cumula de esperança a nossa luta e nos dá a simplicidade confiante dos filhos pequenos. Ama, Pai. Invoquemos muitas vezes a Deus como Pai e saibamos apoiar-nos nele. Como um filho pródigo que afundava a cabeça entre os braços do Pai, quando o Pai, com tanta alegria, o recebeu de volta. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por nós.